Olá, eu sou Vanessa Iores e o Ideias em Tese está no ar. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Juliana Alhes, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da universidade, que tratou sobre o infográfico de divulgação científica na mídia. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Certo, professora. Primeiro a gente quer começar essa conversa falando justamente sobre o início da tua trajetória acadêmica, que começou com o curso de letras, é isso, professora? Foi o gosto pela leitura, pela escrita? Acredito que sim. Eu gostei a escolher um curso. Eu gostava sempre muito de desenho, gostava de ler, de escrever, mas acabei pensando que com as letras eu teria mais, além da forma, bastante conteúdo, ou uma forma interessante para muitos conteúdos. Acho que foi por isso. E a senhora chegou a ser aluna da Unicinos ainda na antiga sede da universidade? Na antiga sede, fiz quase que 99% do curso ainda lá. Ainda me lembro. Certo, professora. E como é que foi esse momento dessa graduação? A senhora realmente se encontrou, se realizou nesse sentido? Sim, eu inclusive já estava participando de estágios nas escolas e ajudava muitos professores a ministrarem aulas e ajudava assim com crianças de primeira, segunda série, porque eu tinha terminado o curso normal. E aí, quando eu estava no meio do curso de letras, eu já comecei a dar aulas de português, era permitido a uma certa altura do curso. Então, o curso respondia até a necessidades bem imediatas do meu trabalho. Me dava a oportunidade de criar situações lá, com língua portuguesa, na época, nas escolas onde eu atuava. E como é que foi esse primeiro contato com a pesquisa, então? Foi no trabalho de conclusão de curso? Eu acho que eu nasci meio pesquisadora. Para dar aulas, eu buscava das referências bibliográficas do então curso de letras lá da Unicinos antiga, Unicinos sede, né? Eu colocava em prática muitas coisas que eu aprendia lá. Desde aquela época, inclusive, a professora Luísa Vilandi, que foi minha professora na graduação, depois no pós-graduação, ela tinha assim, uma habilidade de ensinar tanto os conteúdos quanto instigar a gente a procurar metodologias e formas diferentes. Então, já na graduação, eu buscava isso, muito embora eu tivesse assim, uma grande atração pela literatura. Tá? Então, naquela época, ainda a literatura me encantava e eu achei que eu iria por este lado. Mas o trabalho do dia a dia do magistério, né, acabou focando isso na metodologia, onde a literatura também se encontrava. Bom, a senhora tratou no seu trabalho de conclusão de curso sobre a estrutura do mito e um negrinho do pastoreio de Simões Lopes Neto, né? Como é que foi trabalhar isso, então, professora? Pois é, eu até havia anotado isso esses dias. Acontece que até ali, quando eu trabalhei com mitos, ainda muito jovem e assim lendo coisas que eu talvez não entendesse com a profundidade que devesse, fui muito bem naquela época também, mas aprendi e identifico hoje ali alguma coisa de semiótica, né, da montagem do significado pelo número de orações de um período do texto de Simões Lopes Neto, pelas fábulas ou pelo mito do El Queimadito, que deu origem a toda essa ideia do negrinho do pastoreio no Rio Grande do Sul, e todos os aportes teóricos, que na época já tinham um teórico que agora eu usei no doutorado, chamado Greimar. Olha só, semântica. É uma crescente realmente, né, professora? Como é que surgiu o interesse, então, em fazer mestrado? Sempre houve interesse, mas eu atuava em sala de aula já há bastantes anos, né, depois da formatura. Tanto que antes, eu tenho que lembrar, eu fiz um pós-graduação em produção de texto, leitura e redação em produção de texto. Então, foi um pós ainda na sede, né, maravilhoso. O professor Evanildo Bechara, que hoje se encarregou da reforma ortográfica, veio para a Unicinos. Então, foi assim, o primeiro pós-graduação, especialização. E como eu era recém-casada, eu tive que também me dividir um pouquinho, né? E pensei, o dia que houver mestrado na Unicinos, porque então a Unicinos não tinha mestrado, ele só era na PUC, né? Eu corria na PUC. Eu pensei, o dia que abrir na Unicinos, lá estarei. E na segunda turma, quando houve aqui, parece mentira, este sonho se realizou. E quando é que foi isso, professora? Que ano? Bom, me formei em 79, na graduação. Vim para cá em 2004. Não sem antes me certificar do que eu estava sabendo para entrar no doutorado.
cursei inglês durante um ano antes dessa façanha, lecionando, pedi uma redução de carga horária lá no Colégio Marista Pio XII, onde eu atuava então. Em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, né? E eu era inclusive coordenadora lá. Eu sempre levava as colegas e as minhas amigas que trabalhavam aqui para cursos para os professores de Novo Hamburgo. Então eu alimentava esse sonho do mestrado até que ele abrisse e se consolidasse no segundo ano, já desde esse momento, né? E aí, quando eu fiquei aqui vindo toda semana com a professora Eduarda e lendo por semana um livro, né? Estudando muito, e aí entrei como aluna especial e logo depois fiz a seleção e consegui entrar. E qual foi o tema, então, tratado nessa pesquisa da dissertação? Da dissertação, no momento em que eu me integrei, que passei, eu já entrei nos grupos de pesquisa da Eduarda. Na época era o ORTO, Organização Retórica de Textos de Opinião. E a gente se reunia toda semana, então vinha eu com meus 40 e poucos, né? Me reunir com um grupo de meninas que eram bolsistas da Eduarda e me sentindo assim como se eu estivesse na mesma idade que elas, né? E a gente criava cursinhos e cursos de extensão, apresentações da pesquisa, e isso também alimentou essa pesquisa de dissertação, que foi com os textos de opinião do corpus da professora Maria Eduarda. E como é que foi esse período, professora? Porque o mestrado é um período curto, né? São só 2 anos. Como é que foi para a senhora essa experiência? Foi muito bom, muito bom. Eu lia avidamente, sempre li muito avidamente, né? Mas, assim, tudo me interessava, tudo, parecia que eu tinha que escrever sobre tudo. Recolhi alguns dados, assim, da escrita acadêmica que eu ainda acho que em que eu ainda não era muito hábil, por incrível que pareça. Hoje eu estou lecionando e ministrando cursos, então aquele meu problema inicial de vir tanto tempo depois voltar para a Unicinos, né? Porque esse pós-graduação, ele foi assim, muita literatura, né? Já o mestrado, ele estava inserido numa linha em que a escrita acadêmica, e até hoje isso está se desenvolvendo, disseminando em toda a universidade, ela era muito necessária. Então eu me preocupei e foi muito bom encontrar essa resposta em quase todas as disciplinas que eu cursei aqui. Então o mestrado foi um momento muito rico para mim mesmo. E o amadurecimento, então, para o doutorado, para a tese, então, professora, como é que ele aconteceu? A tese, o doutorado correu o seguinte: eu terminei o mestrado, que era um sonho, um projeto de vida, e não tinha como plano fazer um doutorado. Ele abriu e as professoras começaram a me dizer: mas Juliana, tu não podes parar, tu tens muito a dar, tu tens talvez muito a aprender, né? Que elas queriam dizer com isso. E eu pensei, por que não? Fiz a prova e ainda passei melhor do que no mestrado. E pensei, ainda consegui uma bolsa que era maravilhosa também, porque era uma bolsa Petrobras, que me possibilitou trabalhar, uma bolsa trabalho. Na época, a professora Ana Maria Magalhães disse, Ana Maria Guimarães Magalhães, ela disse assim: olha, é um trabalho que tu gostas de fazer, porque eu revisava textos de teses e de mestrados, né? E era um trabalho de revisão como se chama aqui, periódicos da Unicinos, com as revistas da Unicinos. 2 anos e meio eu tive que trabalhar no núcleo de revisão de textos. Tive e gostei muito de fazer isso. Aprendi, e isso hoje é também para mim algo não só do meu currículo, mas da minha maneira de ser e de trabalhar como revisora também. Tá certo, então, professora. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Juliana Alves durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Nós voltamos em um instante.